como eu vivo essa realidade tão próxima de acordar e ficar lembrando das coisas e lembrar, tipo, como se tivesse acontecido no mesmo dia, sabe? Eu fico pensando, tá, e cadê aquelas pessoas que eram entes queridos delas? Tipo, os que já desencarnaram não conseguem dar uma ajudinha, alguma coisa, principalmente assim, tu pode ser a pessoa mais ruim Eles do vão. mundo, tu já teve um amor. Já. E esse E amor vários, provavelmente né? já tá desencarnado. E até, quem sabe, os outros amores, porque eu já recebi ex-marido, né? Mais de uma vez. Mais de Sim. uma vez. Eles tentam. Todos tentam e fazem Tipo, o possível. eu fui teu marido e tal, tal. Mas eu não gosto de ti. Tu não. Não foi da Carlina, foi de outra pessoa. Vida Tentam e fazem o passada. Eu possível. não gosto de vida passada, gente. Geralmente são mães, Mas tudo bem, pais. né? Faz parte, né, do que a gente é hoje, a vida passada, tudo É certo. verdade. Mas se tu for ver, se tu ficasse lá 24 horas com ele, tu ia ver que em vários momentos do dia ia passar pessoas tentando fazer alguma coisa. Claro que para pessoas mais elevadas é difícil estar em locais assim, são locais pesados, são lugares onde eles têm que ir protegidos e têm que ir escoltados, porque são lugares perigosos, né? Lugares difíceis deles chegar e eles vão, às vezes se camuflam, se disfarçam de outras coisas para chegar lá. Às vezes vão lá, conversam, falam. Só que muitas vezes o que mais acontece é que eles não conseguem ser ouvidos, porque é realmente faixa de vibração diferente, né? Então a gente vê isso bastante também nos livros do André Luiz, explicando, mas são faixas diferentes, que é difícil de tu conseguir ouvir. É que nem nós não conseguimos ouvir as presenças dos que estão espíritos aqui em Uhum. volta, e os nossos parentes desencarnados estão aqui em volta. A gente não consegue ver. E lá no plano extrafísico acontece a mesma coisa. As pessoas estão desencarnadas, né? E não conseguem contato com o espírito que está do lado, porque a faixa de vibração dele é um pouco diferente. Então, é complicado. Eles têm que se Triste. sintonizar mesmo em princípios e ideias, mas isso acontece quando é bastante diferença de vibração, né? A pessoa está muito numa vibração, ela não percebe as outras coisas mesmo. Então, é por isso que esta pessoa, por algum motivo, às vezes, de tanto sofrer, começa a querer mudar de vida e querer se mudar os pensamentos, começa a querer se levar por conta própria, e daí ela vai cada vez mais chegando próximo das sintonias que vão poder cada vez ajudar mais ela. Mas ela significativamente fez alguma coisa errada aqui nesse plano, né? Pra estar lá. Porque eu tenho a impressão que quando eu falo com muita gente que sofre ou que tá perdida, essas pessoas não me trazem uma sensação de terem sido ruins ou de ser uma pessoa má. Porque quando a pessoa é má, ela já chega de uma outra forma para conversar, entendeu? Quando ela É. tem má intenção lá no outro lugar, né? Eles já chegam de uma. Eles abordam a gente de alguma forma diferente, As tá? pessoas que são más, elas não estão presas, elas estão prendendo. Exatamente. Mas tu entende? Já vem numa outra vibe. Então, por isso que eu fico tão chateada e às vezes eu fico com essa lembrança, assim, durante a semana inteira das pessoas que eu conheci que precisavam de ajuda e eu fico pensando, sabe? Tanto é que eu peço nas minhas orações, eu digo, cara, alguém ajuda aquele cristão lá, porque, cara, se ele tá lá por algum motivo, aprisionado, e ele tá pedindo ajuda, cara, tão mal assim, daqui a pouco será que ele foi? Sabe? Com aquela. Leis do universo, ação e reação, ele tá lá. E aí por isso que eu falo, cadê os entes queridos? Às vezes tentam, diariamente, várias vezes, muitas vezes. Só Cadê vê que teve, aqueles teve a história de uma outros? mulher que ficou 20 anos tentando tirar o filho do umbral. 20 anos. Ia visitar seguidamente, sabia onde é que ele encontrava, sabia o desfiladeiro, sabia exatamente onde. Eu vi muitos já, Ia lá, desfiladeiro. abraçava o filho, tentava conversar com ele, falava com ele, e no máximo ele fazia assim, ó, parece que, será que eu vi alguma coisa? E logo passava. Então ali do lado, tentando fazer tudo, mas a sintonia daquele dele não permite. É que nem nós aqui, né? É que nem nós aqui. Que, E são vamos lá. muitas camadas, a gente pensa que são dois níveis, né? São duas camadas, é aqui e lá. Mas lá são várias fatias também, né? Tem inclusive segunda morte depois, para ir para outros planos mais avançados ainda. Tem! E aqui a Isabel perguntou assim: você faz alguma técnica para ter lucidez e lembrar das projeções? Não, eu só acordo e lembro tudo. Lembro as conversas, lembro das pessoas. Eu não posso dizer que eu lembro 100% absolutamente tudo, porque algumas coisas eu esqueço, tá? Coisas como, vamos lá, às vezes eu entro, tô numa casa com algumas pessoas, eu tive algumas conversas. Umas dessas conversas eu perco. Eu fico com as que eu mais tive sintonia, vamos dizer assim, Uhum. sabe? E é muito interessante, porque muitas pessoas parece que eu já conheci, já vi, já falei antes, ou melhor, elas me conhecem. Só que às vezes eu sei que não é a Carlina que elas conhecem, sabe? Porque são pessoas da vida passada. E isso também Uhum. acontece.
frequência. Isso é muito As legal. pessoas das vidas passadas, e eu sempre, lembra que eu te Tá falei anotando? quantas vezes eu disse para as pessoas assim que vêm falar que me conhecem ou que já foram meus maridos, pelo menos dois já foram meus Tu viu maridos. só? E eu digo, não, não é eu, foi outra pessoa. Aí eu falo, Foi outro eu. Eu sou Carolina, eu não sou a fulana. Mas era. Mas era. Então, assim, ó, desprende, fica em paz, tá tudo certo, sabe? Porque eu sinto. E é tão engraçado que essas pessoas mexem com a gente emocionalmente. Mexem com os sentimentos da gente, sabe? Então é um turbilhão Mexe. de sentimento, assim. Gente, e aí que eu digo a importância da gente ter o nosso véu aqui. Porque imagina quantas mães a gente tem por aí, quantos filhos tem por aí, quantos casamentos tem por aí, quantas coisas tem por aí. E a gente não consegue lidar com a nossa vida hoje. Imagina lidar com tudo ao mesmo tempo. Então, o mais importante para nós é esquecer tudo isso para a gente conseguir viver uma linha onde a gente vai desenvolver a nossa moralidade. Para depois lidar com tudo isso que a gente deixou de rastro mais tranquilamente, né? E são muitas coisas mesmo, como tu tá falando. E pessoal, eu tenho um convite muito especial para ti, muito importante, porque o Hélio e eu estamos preparando uma mentoria espiritual para todos, gratuita. Vão ser alguns encontros, algumas mentorias. Então, eu gostaria muito que tu fizesse parte, caso tu queira, né, ter este encontro, este contato comigo e com o Hélio, para orientações espirituais das áreas que forem na tua vida, que a gente puder ajudar, é claro, a gente fará de tudo, todo o possível. E esta mentoria vai acontecer agora no mês de fevereiro, a partir do dia 2. Então, tu estás convidado para participar, está convidada para participar. Eu deixei o link aqui embaixo, primeiro link da descrição. Tu se cadastra ali e tu garante tua vaga ao se cadastrar nesse link que está aqui na descrição. É importante que tu faça, porque a gente não sabe quantas vagas a gente vai poder atender. Então, fica o convite para ti aproveitar essa oportunidade para conversar com a gente mais proximamente e quem sabe, receber orientações que serão bastante valiosas no teu percurso, no teu trajeto de vida, tá bom? E que interessante que tu vê tudo. E os teus nomes passados, tu lembra? Não, Esses vão ser difíceis. é que assim, Esses, ó, teoricamente, não pode. eu já soube, tá? Principalmente de um que foi muito interessante. Essa pessoa, eu acabei, olha que coisa, né? A minha vida não estava muito boa naquela época. Eu estava passando numa, tudo dava errado, né? Eu Ah, cheguei a comentar essa, tava não. dando tudo errado na minha vida, tudo. Pensem assim, ó, que eu não conseguia nada que eu queria. Comecei a engordar um monte, tipo, eu comia desesperadamente, Hum, ficava assistindo televisão, só canal ruim. Nada acontecia, não tinha amizades muito. Então, tipo, tava no fundo do poço. Eu tinha que só eu erguer a cabecinha assim para ver se eu respirava um pouco. E aí, naquela época, eu tava tendo alguns sonhos estranhos. hum. Já fazia projeção, também já tinha um pouco mais de autocontrole lá nos outros lugares. E acabava que eu tava tendo alguns sonhos assim, ó. Vinha pessoas conversar comigo. A minha avó tem uma avó desencarnada, né? Que era muito minha amiga, que eu gostava muito, tenho uma admiração profunda por ela. E vinham alguns seres com a carinha dela, Ah, se tá? passando por. Se passando por ela. Isso é comum, gente, dessa física. Direto, direto. E era muito interessante porque, assim, muitas vezes eu tinha muita saudade. Então eu ia e abraçava essas pessoas horrorosas. E depois eu Claro. me ficava um pouquinho longe delas e dizia: pode tirar a máscara, que tu não tem como ser minha avó. Porque a minha avó nunca estaria num lugar assim. E eu já sei onde ela tá, porque ela tá num lugar de luz. E eu já estive lá com ela. Que, né, eu já tive Tu uma me contou visita onde com é que ela ela. tá. Então, assim, aí, depois que essa pessoa tirava a O que máscara, mais tem, gente, é pessoa que se passa por outra. é. E que tu gosta muito, né? Por isso que às vezes eu acho Ah, que as pessoas sonham. pra enganar, É, pra conseguir alguma coisa. isso. E aí, vamos lá, gente. Eu não sonho com o Pava. Eu não sonho com o meu noivo, por exemplo, com pessoas que eu conheço. Então, eu não tenho sonhos. Então, por isso que eu sei que eu não tô sonhando. Porque eu não vejo ninguém que eu conheça, sabe? Que eu tenho a intimidade, que daqui a pouco eu possa lembrar no sonho e viver alguma aventura como muita gente faz nos sonhos. Não, eu Sim. só sonho com gente estranha, diferente, ou que eu converso, que não é sonho, né? É projeção. Ok. E isso, por isso que a Cadu Alves diz assim, projeção astral não precisa de defesa antes de fazer. É, todo mundo, Ai, é quando dorme, natural. dorme e vai pra lá. Agora, trazer as memórias ou não, é outros 500. Qual que tu acha que é melhor? Tu ir no mercado, voltar e não lembrar o que que tu fez? Ó, as compras estão aqui, mas eu não lembro. Ou tu ir no mercado e se lembrar o que que tu fez. Então, projeção astral precisa de defesa, de qualquer forma tu faz.
Agora, ter a consciência do lado de lá, quanto mais, melhor. E aí, nessas pessoas que às vezes tiram a carinha, né? Tipo, daí tiram a máscara, porque eu sempre falo, tu não é minha avó. Minha avó tá num lugar melhor, eu Aí quando vem, sempre. vem duas tua avó assim, aí se decidam. Não, e sempre tira. Uma delas foi um Ah, cara assim que tava meio bem desintegrado, pobrezinho. ah. E aí ele falou porque eu fui teu marido e eu te matei. Eu não me esqueço daquilo, E daí o eu que que tu falei fez? dessa E o pessoa. que que tu fez? Mas eu te perdoo, tá tudo Mas tu certo. caiu na lábia? Do que ele dizer. Eu conversei bastante com ele. Ó, Eu lembro caiu. até o lugar. Ai, não me fala uma coisa Caiu, dessas. não. Digo uma coisa pra vocês. Nessa vida a gente não tem habilitação pra ter memória e tudo mais de vidas passadas. Tudo que tu encontrar no extrafísico, que disser que é de uma vida passada, que é de outra existência, tu ignora. Pode até ser, mas tu ignora. Tu não pode acreditar nisso. Não pode, tu tem que ignorar. Não importa. Ah, eu fui, não, teu pai da vida passada. Ah, legal. O que tá fazendo no umbral até hoje, então? Pergunto pra ele. E eu pensando, né? Eu conversando com ele, eu lembro disso, exatamente. De pensar e ainda pensar assim, ó, pelo amor de Deus, que ele não fica, tipo, atrás de mim na minha vida real, sabe? Na minha Uhum. vida. Será que ele tá me perseguindo? Ah, provavelmente. Exatamente, calma. Aí, vou chegar lá. Eu falei, né? Dei o sermão, disse, pelo amor de Deus, tá tudo certo, tu matou a fulana. E aí eu falava o nome. Por isso que tu disse, eu sei o nome de algumas pessoas e eu me esqueci esse nome. Uhum. Eu não lembro mais o nome. Alguma coisa me disse que era Elisa, mas eu não tenho certeza. E aí eu, tipo, perdoei esse cara. Eu disse: não tem ressentimento, não tem nada de ruim, tá tudo certo. Acalma teu coração. Eu pedi tanto para me ajudarem, né, para alguns mentores me ajudarem e tal, e para levar essa alma para os céus e ajudar ela, Aham. que a minha vida melhorou mil por Ah, cento. tu viu? Cara, Eu disse eu que não é tava pra cair. estagnada. Eu fui morar no apartamento onde eu queria morar. Eu consegui, eu já trabalhava, mas eu consegui ser promovida Uhum. meses depois. E eu só me dei de conta, com o tempo, que foi Que foi bem naquela naquela época. época que eu tinha conhecido aquela pessoa lá no sonho.